Olá, gente. Nosso grupo é composto por mim, Amanda Caroline, Maria Dilânia, Eliette de Alencar, Maria Clemilda e Grace. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica. O bullying físico, ele é caracterizado por agressão física contra alguém considerado mais fraco do que o agressor. O grupo agora vai falar sobre cada respectiva forma de bullying e seus exemplos, o que é e do que cada um representa. Oi, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, irei falar sobre o bullying verbal e o bullying escrito. O bullying verbal são repetidas palavras que intimidam a vítima com o objetivo de fazer com que essa vítima exploda. E como é realizado esse bullying verbal? Esse bullying verbal, ele é realizado por meio de palavras, frases, apelidos, de forma pejorativa, né, direcionado à vítima, para realmente entristecer a vítima e fazer com que ela realmente exploda. E muitas vezes esse bullying verbal ele é feito de maneira muito sutil, fazendo com que os adultos que estão ali por perto não percebam. Quando o adulto vem perceber, é quando a criança explodiu, né? E muitas vezes essa criança, essa vítima, é tida como uma criança violenta por ter explodido, não sabendo o real motivo do que realmente está acontecendo. E o bullying escrito é quando o desenho, carta, bilhetes, cartazes são feitos de maneira humilhante, né? Que prejudicam a vítima, né? E essas vítimas, elas se comportam de várias maneiras. Elas perdem os sintomas, né, que aparecem nessa vítima. Elas perdem o interesse de ir para a escola, elas se isolam, né? Elas perdem o rendimento escolar, a autodesvalorização também acontece e a fúria familiar. Porque geralmente essas vítimas são crianças tímidas, crianças caladas, que não conseguem se defender, que não conseguem atacar o agressor. Mas quando chega em casa, ela vai descarregar toda aquela fúria na sua família. E tudo isso acontece envolvendo três pessoas muito importantes, que é a vítima, o agressor e o público, né? A vítima, ela pode ser passiva ou agressora, né? A vítima passiva, ela é a tímida, ansiosa e reage chorando ou se isolando. E a agressora, ela ataca para se defender. Ela é uma criança calma, ela é uma criança tímida e calada, mas ela aprendeu a atacar para não ser atacado, né? E o agressor, ele pode ser circunstancial ou transgressor. Né, transgressor. O circunstancial, ele pratica o bullying diante de uma circunstância que está acontecendo, principalmente dentro da casa dele, que pode ser um estado de luto, pode ser agressão dos pais, pode ser separação dos pais, né? E o transgressor é aquela criança que sempre tem prazer em machucar tanto os amiguinhos quanto os animais. Eles manipulam os adultos e esse público, essas crianças, elas são bem mais raras, né, de acontecer. E nós temos a plateia tão importante, né, quanto o agressor, que a plateia ela pode ser omissa por medo de ser o próximo alvo, ela pode não querer participar, nem defender, nem aplaudir de maneira nenhuma. E temos aquela plateia que ri, que incentiva de alguma maneira, né? E a plateia ela é muito prejudicial, porque o agressor, a criança que pratica o bullying, ou o adulto, ele faz isso para se sentir importante, se sobressair diante do seu grupo, né? E a atitude da plateia vai incentivar ou não as suas atitudes. E como é que nós podemos resolver toda essa situação?
a família e a escola sempre andar de mãos dadas, um comunicando ao outro o comportamento e as atitudes dos seus filhos e dos seus alunos, né? Ensinando sempre a empatia, ensinando sempre a não compactuar com as atitudes desse amiguinho agressor, né? E só assim nós vamos diminuir, porque aonde existem pessoas, sempre existirá, infelizmente, o bullying. Mas de alguma maneira nós podemos minimizar essa situação. Olá, me chamo Grace. Vou falar um pouquinho sobre o bullying material e o cyberbullying. O bullying material é o bullying ocorre quando a vítima tem seus objetos furtados, roubados. Normalmente, isso vem acompanhado de intimidações, de ameaças. E o cyberbullying, ele assim como o bullying familiar, ele pode ser uma mescla de vários tipos de bullying. Entretanto, ele assume como particularidade o ambiente que ocorre, que são na internet, nas redes sociais. Nesses eventos é muito comum ser fake, né? A pessoa faz um fake e aí é onde vem as ameaças, é onde vem o maior objetivo do cyberbullying é ele humilhar, é ele difamar, é ele atentar contra a intimidade da pessoa. Bullying moral. O bullying moral ou psicológico são agressões verbais com o intuito de humilhar e desestabilizar o emocional do agredido. Chamar de gorda, fazer alusões à cor da pele, ou dizer que um colega é burro, ou rir quando ele não consegue desempenhar uma tarefa, são exemplos desse tipo de bullying. O bullying moral ocorre sem a utilização da força física. Nesses casos, a vítima é exposta a episódios de humilhação que envolvem questões morais. Em geral, a vítima ela sofre com calúnias ou difamações em que indivíduos ou grupos atentam contra os seus princípios e valores. É comum que a pessoa que sofre esse tipo de agressão seja ridicularizada ou tenha o seu modo de vida caricaturado por imitações e sofre algum constrangimento perante o grupo social do qual faz parte, tipo escola, clube, vizinhança e etc. Bullying social. O bullying social ele tem como fundamento a necessidade de adequação ou pertencimento a um grupo social. Com isso, a vítima ela é relegada a uma exclusão imposta ou, em alguns casos, autoimposta por falta de sentimento de pertença. A vítima ela tem negada a sua participação em grupos de trabalhos, tarefas ou em eventos sociais, desenvolvendo uma percepção de inadequação ou isolamento. Pode-se dizer que o bullying social ele é um tipo de bullying verbal, com a diferença de que esta forma de intimidação ela tem o potencial de isolar ou excluir a vítima do grupo. Ignorar alguém de forma intencional e constante pode configurar como um bullying social. Ele é frequente nas escolas, onde não é incomum a formação de panelinhas. Esses pequenos grupos, ao mesmo tempo que agregam pessoas, também têm o seu mecanismo de exclusão. O bullying social ele pode ocorrer através de compartilhamento de rumores, mentiras e acusações difamatórias. Com a reputação afetada por essas ofensas, a pessoa ela tende a ter baixa aceitação social, isolando-se. E esse isolamento ele provoca danos psicológicos na vítima.
tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, quem já sofreu bullying aí? Pois é, isso infelizmente acontece, né? E as sequelas disso persevera ao longo de toda a nossa vida, infelizmente. Então, além de todos os bullies que já foram falados aí, existe também o bullying psicológico, que se caracteriza em perseguir, humilhar, chantagear, infernizar mesmo a vida do outro, certo? Sabemos que o bullying ele é caracterizado por uma intimidação sistemática, né, que acontece repetidamente entre pares, seja no âmbito de trabalho ou no âmbito escolar. Infelizmente, além do bullying psicológico, existe também o bullying sexual, que se caracteriza por assediar, né, perseguir, induzir ou até mesmo abusar de outra pessoa. Então, recapitulando, o bullying psicológico se caracteriza por perseguir, né, amedrontar, aterrorizar, intimidar, manipular, dominar, infernizar o outro repetidamente. E o bullying sexual se caracteriza por assediar, induzir ou abusar repetidamente do outro, né? Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. Um beijo no coração.